A afirmação da vontade humana. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje, 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Lucas 22:61. Os seres humanos são cheios de bravatas. Principalmente quando inseridos em um contexto de grupo, o senso de pertencimento faz com que se infle, acreditando poder fazer muito mais do que de fato fará em situação diferente ou se estiver sozinho. O homem que está acompanhado de outro soma a força de todos como se fosse sua própria força. Imagine-se Imagina-se do tamanho do grupo, tornando-se assim muito mais ousado do que seria se estivesse sozinho. Pedro compunha, junto com os demais apóstolos, um pequeno grupo de 12 homens. Se a bravata resultante da participação em um grupo já é arrogante, muito mais aquela que leva o ser humano a se superestimar acima do grupo. Lembremos que Pedro, impulsivamente, como lhe era comum, reagiu às palavras de Cristo, quando, citando as Escrituras, o Mestre afirmou que os discípulos seriam dispersos naquela noite, após sua prisão. Pedro declarou que, ainda que todos o abandonassem o Senhor, ele não o faria. Embora isso tenha sido sincero, mais uma vez mostrava a simples explosão de vontade humana, um desejo ainda que nobre e sincero, mas que não poderia ser concretizado. Devemos entender que Pedro não queria que Cristo morresse, mas não simplesmente porque não gostaria de ver o sofrimento do Senhor. Ele não admitia o fato de o Cristo ter que morrer. Em sua forma de ver, o Messias viria para expulsar os romanos e governar em Jerusalém. Portanto, sua morte era tudo o que ele não queria. O que vemos nesse episódio é a vontade humana sendo confrontada com o propósito de Deus. A força do homem nada pode. A arrogância da vontade humana logo se estraçalha ao se impactar com o irremovível decreto de Deus. O poder humano se mostra extremamente fraco quando a situação se apresenta desfavorável. O sucesso do que fazemos repousa na concordância com a vontade de Deus. Não há como mudar os decretos divinos, nem mesmo Deus o faz, por não ser de sua natureza alterar qualquer decisão tomada na eternidade. Pedro aprendeu isso da maneira mais difícil. Preso Jesus, como havia antecipado aos discípulos, foi conduzido à casa do sumo sacerdote. Pedro estava no pátio da casa. Após ter negado conhecer Jesus Cristo a aqueles que se aglomeravam no lugar, curiosos pelo desfecho da situação, negou também que era seu discípulo, praguejando e jurando. Então, o Senhor olha para ele. Pedro percebe que alguém o estava mirando atentamente e nota que era Jesus. Automaticamente veio à memória o que Cristo havia profetizado. Pedro haveria de negá-lo antes do cantar do galo, ainda naquela madrugada. Não devemos entender que o ensinamento aqui é uma defesa da fraqueza humana, como se pudéssemos desculpar nossos erros baseados nisso, mas que não devemos ir além das nossas próprias possibilidades, afirmando ou prometendo aquilo que não podemos cumprir. Não temos a capacidade de concretizar qualquer vontade ou desejo. Nossa atitude deve ser a resignação diante do propósito do Senhor, modelando nossa vida a Ele. A resiliência deve se manifestar tão somente em resistir firmemente no centro da vontade de Deus. Busquemos ao Senhor a fim de experimentar todo o escopo da fé verdadeira, crendo e vivendo com autoridade e ousadia cristã. Enfrentemos o mundo, jamais a Deus. No entanto, é importante compreender
que não devemos confundir isso com bravatas humanas ou a afirmação de nossa própria vontade. Muitos afirmam a própria vontade como se fosse a vontade de Deus, modelando os acontecimentos, orientando-os sempre à realização daquilo que querem, valendo-se de interpretações tendenciosas. Aprendamos a estar sempre dependentes de Cristo. Saibamos que quando somos fracos, então é que somos fortes. Nossa força é unicamente o Senhor. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.